Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da TV Rede Brasil de Negócios e hoje eu estou aqui com um time de peso falando sobre uma grande instituição educacional aqui do Brasil, uma das maiores do Brasil, onde a gente vai tratar sobre carreira, sobre educação e mercado, né, como um todo. Estou aqui com a Ângela, ela é gestora da Cogna Educacional, é uma das maiores instituições educacionais do Brasil. Estamos aqui também com o Fernando, que ele é coordenador também do grupo e faz parte. Estamos também aqui com a Graziele Paulum, que também é nossa entrevistada de honra, falando também sobre, né, do grupo educacional Anhanguera. E é uma honra tê-los aqui, sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que hoje vai ser uma mentoria gratuita para levar para os nossos espectadores, né, que assistem os nossos episódios. E você que ainda não segue o nosso canal, se inscreve lá e todas as terças, às 20 horas, tem um episódio novo no canal. Ângela, seja muito bem-vinda. Miriam, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando nesse momento, né? É um privilégio estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra, né? A gente poder estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história e da nossa jornada também. É uma trajetória que a gente faz e dividir isso com vocês é uma responsabilidade gigante. Mas muito obrigada mesmo pelo convite, tá? A honra é nossa, né? Os espectadores, eles cada vez mais... Nós estamos passando, na verdade, por uma enxurrada de informações na internet. Exato. E a TV Rede Brasil de Negócios, ela surgiu como uma ruptura na quantidade de informações que estão sendo no mercado. Até porque hoje, para nós entrevistarmos alguns, né, pessoas que nos procuram, tal, a gente faz toda uma seletiva, né, para poder levar informação com qualidade, com seriedade, e também influenciar pessoas, né? Porque hoje nós somos baseados, né, influenciados por tudo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente acompanha. E nada mais do que hoje dar um direcionamento para as pessoas que buscam uma transição de carreira, que buscam ingressar no mercado de trabalho. Então, esse podcast hoje é voltado para diversos públicos, né, diversas categorias de idades, né, faixa etária, mas para realmente trazer hoje o que vocês têm de melhor para oferecer no mercado, para as pessoas não ficarem se lamentando. Eu não consigo um emprego porque eu não tenho uma faculdade, ou então ficar terceirizando a responsabilidade. Mas me fale um pouco sobre quem é Ângela, o seu papel dentro do grupo e o que é que você hoje, a sua visão, né, em relação a esse período de transição que está acontecendo no mercado. Tá bom, então vamos lá. Antes até mesmo de me apresentar, eu quero só fazer um adendo do que você colocou. Falar de todas as informações que a gente tem vivenciado, né? O bombardeio de informações que a gente fala, que são informações... Sim, continue. Informações... que são informações, de fato, verídicas ou não. Sim. Isso faz parte com que a gente tem uma responsabilidade como o setor de educação, trazer uma transparência e, de fato, quando você fala agora que você já traz isso junto com o programa, com a Rede Brasil, falando aqui muito sobre a conscientização, porque a palavra, eu acho que no final foi essa, conscientização. Sim. Acaba isso. Sendo que para a gente muito importante. Então, quem sou eu, quem é a Ângela, de onde eu venho, né? Como eu estou inserida aí nesse mercado tão gigante quando a gente fala que é o mercado de educação. Eu sou Ângela, tenho 42 anos, hoje mais de 20 anos na área comercial, então eu faço a área comercial em si, atendendo hoje atualmente na Regional Nordeste. Eu, com muito orgulho, eu falo que o nosso povo nordestino é um povo aguerrido. Então, quando eu falo de buscar mesmo, de prospectar, a gente vai falar aqui vários temas que são extremamente importantes. Você me disse que você é da área comercial. E eu tenho 20 anos também aí nessa trajetória. No Grupo Cogna, que onde eu estou atualmente como gerente comercial, eu estou há 15 anos. Então, atualmente eu resido em São Paulo, mas a Ângela, ela é nordestina. Então, eu sou uma mulher negra de 40
42 anos, nordestina, e que hoje estou aqui, né, fazendo aí, completando o meu ciclo com um propósito gigante, que é transformando através da educação. E aí, como eu chego na Cogna, né? E o que é a Cogna? A Cogna é a nossa, hoje a gente fala que é uma hold, então a gente precisa deixar muito claro isso. Muito pouco os nossos ouvintes vai poder falar, eu já ouvi falar ou não da Cogna, mas se você tiver curiosidade, eu já convido também a conhecer, porque nós, como uma empresa de educação, nós estamos presentes em cada estado do nosso país. Que legal! E isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente fala de um ecossistema, Miriam, a gente está falando aqui de diversas marcas que estão acopladas ao guarda-chuva, como a gente fala, né? Da nossa hold. E uma das nossas principais é a marca Anhanguera. Então, muita gente já ouviu falar. Hoje a gente é presente aqui em Caruaru. Então, a gente também aqui é uma das nossas unidades. É importante que, se você nunca ouviu falar de Cogna, você tenha com certeza ouvido falar de uma das nossas marcas, que é a Anhanguera, uma delas, uma das principais. E aí, quando eu falo, né, da nossa composição e do nosso ecossistema, uma das condições da Cogna hoje é a gente poder atender o nosso futuro aluno, ou melhor, o nosso aluno, de 1 ano até os 100 anos de idade. E aí a gente vai falar muito, porque o que a gente gera é oportunidades diariamente. Que fantástico. Assim, primeiro eu gostaria de te parabenizar pela trajetória. Obrigada. Eu também, eu sou nordestina, sou do interior de Sergipe, então, assim, eu digo que eu fiz um tour. A Bahia me adotou, aí agora vim para Pernambuco, agora estou indo para um outro estado do Brasil, que é surpresa também, nos próximos episódios assista para saber. E, assim, é muito importante a gente ter essa questão da regionalização. Sim. Porque, por exemplo, a cultura lá do Sudeste... Eu já estou dando pistas, né? Spoilers. Estou dando spoilers. A cultura do Sudeste, a implementação de uma metodologia trazida para o Nordeste, ela tem que passar por uma adaptação. Sim. Porque muitas coisas não funcionam. É a mesma coisa de você vender casaco de frio numa região quente, no sertão, no Nordeste. Então, isso é muito válido, e trazer para estar mais próximo do aluno, né, assimilar a cultura ali e trazer de uma forma mais clara possível para que a pessoa possa realmente entender e se posicionar em relação à carreira. Nós gravamos um episódio com a Grazi falando justamente sobre essas questões que, inclusive, é o que gera maior dúvidas. Né? Quem tem 20 anos de idade, hoje faz uma faculdade ou busca fazer uma faculdade influenciada pelo que vê na internet. Exato. Né? E agora está uma epidemia, eu falo assim, uma epidemia de pessoas dizendo que não é necessário hoje ter uma formação acadêmica porque fature. Estamos presenciando uma narrativa meio que disruptiva na internet, em que ganhar dinheiro e conquistar uma transição de carreira e uma ascensão de carreira se tornou tão fácil, mediante alguns mentores, pessoas que falam na internet, que muitas vezes o jovem hoje que está meio que perdido na profissão que vai fazer, enfim, ele acaba terceirizando a necessidade de fazer um curso de graduação. Sendo que um curso de graduação é requisito indispensável para você ingressar hoje numa multinacional. Isso eu falo com propriedade, porque quando você se inscreve lá no LinkedIn, tem lá, possui nível superior, possui CNH válida. Então, são questões eliminatórias. Então, se você não tem esse requisito, automaticamente você é eliminado. E falando em formação hoje, me fala aí, minha Ângela, sua formação e como você integrou o grupo, né, Cogna, e como hoje você viaja, né, pelo Brasil, como é hoje sua rotina, para as pessoas conhecerem um pouco do teu trabalho. Então, Miriam, vamos lá. Pensando aqui em trajetória, você trouxe o ponto das pessoas às vezes estarem perdidas, os jovens estarem perdidos. Então, assim, se você está nos ouvindo, nos acompanhando agora, já vou lhe dizer, para tudo tem uma solução. Basta você querer. Já começamos assim, né? É isso. E eu já vou trazer também uma frase que muito me impacta, que eu sempre digo assim, Paulo Freire, ele trazia com muita sabedoria, muita sapiência, né? Que
não é o mundo, né? Que as pessoas elas não vão mudar o mundo no final do dia. Mas a educação, ela sim, ela pode transformar. E aí a educação, ela transforma as pessoas e as pessoas, por sua vez, uma vez que conseguem chegar por meio da educação, elas conseguem sim transformar o ambiente, transformar o que nós chamamos de um mundo, né? Ou seja, uma sociedade. E eu costumo dizer desde cedo que o indivíduo, ele é meio, ele faz parte do meio, né? Então ele é transformado e moldado pelo meio que vive. E aí é importante, porque quando a gente fala sobre isso, eu e minha Ângela, desde muito cedo, minha mãe sempre falou a importância da gente poder estudar. Então, assim, venho, sim, de uma família que não é uma família ali com gabaritos, né, com poderes aquisitivos maiores, mas com uma condição muito clara e evidente que é dizer, estude, se aproprie, porque a educação, ela sim vai conseguir te levar, te colocar em determinados patamares que você jamais imaginou. E isso realmente é o que a gente faz, quando a gente realmente se dedica, sabe? Então, eu lá desde cedo, nunca fui aquela criança de repetir o ano, então sempre fui muito ali, tentando ser aplicada, mas não tirava as notas 10, tá? Então, já vou logo dizer, não era aluna da nota nem 10, a pior, né? não era. Mas também não era a galera do fundão, mas tudo bem, né? Mas sempre me dediquei demais. Então, no decorrer ali da trajetória, quando eu completei os meus 19 anos ali, o meu sonho era fazer uma faculdade. E ali foi uma mudança de chave assim, muito, muito forte, porque a minha família é uma família pequena, essa é apenas eu e a minha irmã, né? Então, no final do dia, eu vi a minha irmã ali já correndo, fazendo um concurso público, coisa do tipo, e eu não queria ficar para trás, então eu precisava também fazer algo. E nessa questão, eu lembro que eu morava na cidade de Salvador, que é a nossa capital baiana, e lá eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira faculdade, que é a minha primeira graduação. Era um curso que, na época, eu já vou denunciar a idade, né? Eu já falei aqui 42 anos, mas eu acho que é importante. Mas, na época, eu acho que muitos desse período vai se conectar comigo. A gente falava-se muito de fazer um determinado curso com ênfase, né? Sim, então, tinha, assim, ênfase. Sim. E o meu caso, o meu primeiro curso foi no Instituto Baiano, foi o curso de gestão empreendedora. Então, ele é um curso tecnólogo, é um curso de 2 anos de duração, mas ele não tinha uma ênfase, né? Então, por quê? Quando foi no ano ali, se a gente pegar o Ministério da Educação aqui juntamente ali, atendendo um pedido ali entre o ano de 2010 e 2011, que é uma média, o mercado ele ficou muito bem aquecido, né? Sim. Então, a questão da necessidade de termos ali os cursos bacharelados, que é o que muita gente conhece, né? Sim. E aí, quem nunca ouviu dizer vai fazer administração porque não sabe o que quer, né? Tá perdido. Esse foi o meu caso. Eu saí de Sergipe com tudo, tipo, não vou cursar matemática, porque eu era apaixonada e queria ser professora de matemática. Cheguei na Bahia, fui trabalhar no varejo e fui influenciada as oportunidades de crescimento de carreira numa multinacional. Foi meu primeiro emprego. Com 18 anos, tive minha carteira assinada, trabalhei numa multinacional. E aí eu cursei administração de empresas. Só que depois, assim, agora eu vou atuar onde? Aí eu fiz carreira dentro da empresa, né? Só trazendo um pouco da minha história, para me conectar, já que você chegou na administração. Entrar em sintonia. Né? E aí eu falei, peraí. E aí fiquei 12 anos na área de gestão de pessoas, só que eu treinava vendedores, os vendedores ganhavam um belo salário e eu ficava olhando. Eu falei, peraí, eu treino vendedor e eu fico, tipo, observando eles. Não, peraí, agora você é consultora de vendas também. Tá E aí foi quando eu me familiarizei com a área comercial e estou até hoje. Então, assim, sou uma pessoa extremamente encantada, apaixonada por pessoas, por levar soluções para pessoas. E aí foi quando eu direcionei, peraí, agora eu comecei com RH, mas não estava ganhando o que eu queria. Então, eu fui para a área de vendas. E de lá para cá, fiz algumas especializações na área. Hoje também atuo diretamente na área de energia, dou consultoria em energia. Mas é importante a pessoa ter esse direcionamento, porque não é só hoje. Por exemplo, a advocacia também, quem faz, também tem que ter um direcionamento. Exato. Né? E diversas outras áreas. E depois desse curso tecnólogo, você fez uma outra especialização? E como foi aí, essa transição? Então, só voltando no gancho com você, por que eu falei essa questão da administração e as pessoas acharem, e se você está mais uma vez nos ouvindo e estiver ali indeciso, tenha certeza que hoje a gente tem oportunidade com diversos cursos para atender a necessidade
capacidade de todo indivíduo. Mas a gente pensa o seguinte, os cursos eram os cursos bacharéis ali na época, ou os cursos de licenciatura, por a sua demanda de mercado, para a gente colocar o colaborador, o funcionário, de repente, ali mais rápido no mercado de trabalho, na verdade não é o funcionário, né? Uhum. Vai voltar. O aluno, né? Para ele ingressar Não. ali no... Antes de entrar no mercado de trabalho. Antes de entrar no mercado de trabalho. Então, só voltando aqui... Candidato. Para pegar, pessoa. para colocar esse indivíduo, né, da sociedade no Sim. mercado de trabalho de uma forma muito mais rápida, existiu a necessidade desses cursos, que seriam os cursos bacharéis, eles se tornarem ali tecnólogos, que seriam cursos de curta duração. Sim. E aí, o que acontece? Acontece que eu me identifico ali com o curso de empreendedorismo, que é o curso de gestão empreendedora, e eu resolvo fazê-lo. Fiz, me encantei, e aí quando eu olho para o curso, que realmente eu tenho ali no DNA, que é a área de vendas que você falou também, a gente começa a notar o seguinte, nós não podemos parar, porque fazer um curso não vai te garantir nada até então. Você vai ter ali, logicamente, no teu currículo, vai ter uma condição diferenciada, de muitos que não têm, porém, a continuidade na educação, ela precisa ser dada. Ou seja, precisei ficar investindo ali em mim. Então, foram cursos na época que... Quem é que não passou aqui pela datilografia e depois pela informática? Eu ganhei uma máquina de datilografia. Deste tamanho, ela tinha quase 1 metro de tamanho, assim, né? Nossa, pra mim ali, eu acho que se eu tivesse com ela hoje, já tinha descolocado o braço, porque o quanto a tecnologia evoluiu, né? Exato. Então, assim, aquela folha e manchava o papel, mas ali foi onde eu aprendi a mexer num teclado. Sim. Então, assim, a geração de hoje não vivenciou esse, né? Não, aquele não. cheiro de ferro da máquina né? Que impregnava o ambiente. E aquela fita que mudava, sujava os dedos, tudo. Então, assim... o quanto isso tem agregado, né? O quanto a gente tem tudo hoje na palma da mão. Tem um YouTube aí, inclusive a TV Rede Brasil de Negócios, a gente está no YouTube, então você pode ir também no Spotify, que você pode fazer uma corrida de manhã, você pode colocar no carro, ouvir, assistir, e levar a informação, e ouvir essas informações que muitas vezes você, no dia a dia, passa batido, porque por causa do corre-corre mesmo diário, das nossas atividades, nossos compromissos. Então, o objetivo é justamente levar essa informação de forma clara, objetiva para as pessoas, para que elas possam se conectar. E aí, quando eu olho ali, você falou se conectar, realmente a evolução vai chegando, né? Então, a gente precisa continuar evoluindo. Após ali o meu curso de gestão empreendedora, eu me deparo num cenário que eu preciso me adaptar, porque... tudo me impulsiona para a área de vendas. Então, eu lembro que o meu primeiro trabalho foi na Claro Empresas. Então, eu tinha um segmento dentro da área de telefonia lá no estado da Bahia, onde eu trabalhei ali com mais de 50 vendedores na época. E, gente, vou dizer para vocês que era assim, quem é de vendas, a gente diz o tempo todo, que hoje tem uma palavra muito bonita, né? Hoje a palavra do momento é hunter, né? Antigamente. E separou, hunter, farmer e key account. O hunter que só prospecta, que não prospecta, o farmer que dá continuidade na venda e o key account que atende grandes clientes. Eu faço tudo, minha gente, e eu ganho só como hunter. E aí você imagina, né? Lá no nosso passado, era assim, ó. Vou colocar, gente, não vou falar nosso passado, né? Vou falar assim, há 10 anos atrás, né? Isso, até porque nós estamos na mesma faixa etária, né, colega? Estamos na faixa do 40, tá tudo certo. 40 semana passada, tá tudo lindo. É sobre isso. E assim, ó, o que fica agora são as experiências. E aí, quando você olha para essas experiências que foram colocadas lá, dentro da minha trajetória profissional, eu noto que tudo foi importante para que eu chegasse onde eu estou hoje. Então, quando eu finalizo ali o curso, como eu disse, que foi a minha primeira faculdade, eu entro para uma empresa que é a empresa na área de telefonia, uma grande empresa também, e aí eu resolvo mudar aí para São Paulo. Então, eu tive as oportunidades, quando eu chego lá na região sudeste, e aí quando eu chego em São Paulo, eu começo a fazer ali, né? Aquele momento eu estava buscando oportunidades de emprego
E aí eu coloquei um currículo na Cato, né? Não sei nem se eu posso falar aqui, mas... Sim, claro. A Cato, ela existe? Existe ainda? Não Eu acho que ainda existe. Não, olha para vocês não me denunciarem. Existe. Mas vamos lá. E aí eu coloquei o meu currículo na Cato, com 3 meses eu fui chamada para fazer um trabalho de prospecção. Então, hoje o que a gente chama tanto de Hunter, né, que é o Hunter Raiz, eu sou uma das pessoas que eu acredito demais na força do trabalho. Então, mais uma vez, costumo dizer que se você tem coragem, tem vontade, se você tem ali disciplina, pode ter certeza, acredite, porque o resultado, ele vai acontecer. E aí foi quando eu começo ali a fazer um trabalho de simplesmente um promotor. Então, pensa assim, ó, sabe um promotor quando você está fazendo ali por diárias? Sim. Não é nada fixo? Um freelance, né? Um freelance, boa. Sim. Então, assim, eu fazendo um trabalho como freelance, na época nos trens de São Paulo, que nós temos ali várias estações, e aí, ainda assim, fazendo esse trabalho para a própria empresa. E eles começaram a entender, nossa, a Amy Ângela, ela faz ali com dedicação, ela tá entregando resultado. E aí eles resolvem ali me dar uma oportunidade como um consultor comercial. E aí eu começo uma jornada dentro da Cogna Educação. A Cogna que em si, ela passou por algumas transições. Sim. Eu entrei ali na época da Universidade Bandeirantes, em São Paulo, é uma faculdade muito conhecida, e aí a gente faz a transição de Uniban para o grupo Anhanguera, quando chega logo ali, naquele momento, no ano ali de 2010 para 2011, uma média. E eu começo a trabalhar como uma consultora comercial. Então, como consultora comercial, saio ali, já saio daquele ambiente, né? De prospecção ali na rua, como um promotor. E ali eu começo a fazer uma caminhada agora. E aí já tenho uma jornada como consultora. O tempo vai passando dentro da companhia. Eu consegui passar por diversas unidades nossas. E ali eu tive, depois de 1 ano e meio, a possibilidade de aprender um pouquinho mais sobre a área de gestão, e aí eu começo a fazer uma carreira para coordenadora comercial, atendendo 2, 3, depois 5 unidades, logo após sendo coordenadora de call center, saio da área de call center, vou para a coordenação de FIES, saio da coordenação de FIES lá no ano de 2015 e passo a ser uma gerente comercial. E aí eu assumo o Brasil nesse momento, porque eu fazia desde Chapecó até o Pará, né? A gente tinha ali Belém do Pará, nós tínhamos unidades, que é o que a gente chama de unidades parceiras. E aí, quando foi no ano de 2024, eu recebo como gerente comercial uma proposta para assumir a Regional Nordeste. Então, o que eu estou tentando trazer aqui, que na minha jornada, graças à educação, e aí, nesse período, eu faço um outro curso, então eu faço um curso de logística agora, logo após eu faço uma especialização, que é voltado na área de recursos humanos, e logo após eu comecei um curso de alta performance. A mulher tem um currículo, viu? Que benza a Deus, ela viu? é porreta, né? Falta folha, falta folha. Fôlego, viu, gente? Então, assim, são pessoas, né, que você vê que, né, você falou da sua família, isso achei muito importante, porque quantas e quantas pessoas, né, que não nasceram em um colo de pai e de mãe, né, assim, que estão, né, vivos até hoje, enfim, e ficam se lamentando, resmungando, só vê problema, né? E você olhou ali para sua irmã e falei, peraí, agora é só nós duas e vamos para cima. Então, e que isso motive outras pessoas também, né, a não se colocar num lado da vítima, né? De dizer assim, eu nasci a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, porque minha não sei quem era assim. E isso é muito importante. E não só, né, essa questão da formação, né, que você acredita, e assim como eu e os demais aqui, que a formação superior, ela ela transforma a vida do ser humano, literalmente. E eu queria saber, né, também, da Grazi e do Fernando, né, qual é hoje, assim, o papel da educação superior que vocês acham na vida das pessoas, né? Trazer um pouco desse leque aqui, o que vocês vivenciam no dia a dia e o que é que vocês veem, porque a pessoa ela chega teoricamente perdida na universidade, porque alguém está fazendo um curso, ela foi lá, se matriculou e não vou fazer porque está ganhando bem, está pagando bem, eu vou entrar no mercado. E também o que vocês têm encontrado no mercado, porque tem pessoas que só procuram um trabalho quando termina a faculdade,
né? E tem pessoas que, como eu, que acordava... Gente, a minha rotina era surreal, porque eu morava em Salvador quando eu comecei a estudar, e eu acordava 4 da manhã, ia pra academia, de 5 dias na semana eu ia quando eu conseguia ir. E o que foi que aconteceu? Eu pegava um busão lotado, ia pra faculdade pela manhã, estudava na Pituba, morava no Cabula, e saía de lá meio-dia, ia para a empresa, que eu trabalhava no Walmart, uma multinacional, pegava um trabalho 14 horas e largava 22. Hoje, se eu tiver uma rotina dessa todos os dias, eu durmo no meio do caminho. Eu não consigo. E aí, às vezes, eu me pergunto, poxa, por que eu não vou treinar de manhã? Ou então, por que eu não faço um outro curso? Eu estou fazendo curso de inglês e eu fico procrastinando para não fazer todos os dias. Poxa, a faculdade eu ia todos os dias de busão. 2 horas em pé dentro daquele Tancredo Neves, Pituba, até chegar lá e assim, e não morri. Sobrevivi. E essa rotina era de segunda a sexta. Então, existem as possibilidades de você trabalhar só depois que terminar a faculdade. Por exemplo, quem estuda hoje na Universidade Federal, que pega disciplinas, né, com quadros de disciplina manhã, tarde e noite, não consegue conciliar um trabalho, porque a jornada de trabalho, CLT, são 8 horas diárias. A não ser que ele empreenda, né, venda água até, né, conseguir conciliar. Então, na visão de vocês, hoje, qual o papel da educação superior para preparar esses profissionais para o mercado atual? Então, eu acho que sim, esse é o ponto mais importante, né? Porque a questão do mercado de trabalho, ele vem evoluindo com o tempo. Sim. E a partir de agora não é mais necessário, nem mesmo somente uma graduação, né? O mercado ficou cada vez mais exigente e por isso as faculdades, as universidades, elas abriram suas portas. Então você tem várias oportunidades para estar adquirindo cada vez mais conhecimento. Né, para que a gente possa, a partir daí, você possa aproveitar essas oportunidades que são geradas pelo mercado de trabalho, que está cada vez mais exigente, né? Há algum tempo atrás, há um passado bem recente, nós víamos que um ensino superior, às vezes o ensino médio, já era suficiente. E hoje em dia isso não é mais suficiente para você disputar vagas de trabalho cada vez melhores em multinacionais, como você falou. A pessoa precisa estar se aperfeiçoando, se qualificando cada vez mais por conta disso, né? Muita gente, cada vez mais gente no mercado de trabalho e as empresas estão sempre buscando os melhores, os que estão investindo em si mesmo. Perfeito. Grazi, pode, fica à vontade, Grazi. Traz aí sua expertise. Além disso, né, do pessoal aqui, o Fernando, a Amy, aqui, a gente falando sobre o ensino superior, tem um outro aspecto também importante da educação superior, que ela proporciona, como o Fernando bem falou, o mercado de trabalho ele é cada vez mais exigente, mas tem um outro aspecto que eu quero acrescentar, o quanto ela transforma e abre a mente das pessoas. Quando você estuda, né, a gente está desenvolvendo o nosso cérebro, existe uma questão biológica, neurológica, inclusive, né, cognitiva, que você se prepara para a vida. Então, ao estudar ou ao participar, se socializar ali, se for um curso presencial, semipresencial, isso proporciona um desenvolvimento não só profissional, como pessoal também. Então, a educação, ela abre a mente. Ela torna a pessoa mais crítica, no sentido dela ter uma visão de mundo mais apurada, né? E se perceber nesse mundo e se colocar no mundo. Então, a educação superior é transformadora nesse sentido também. Né, que você passa a ser uma pessoa que não é mais uma massa de manobra, você desenvolve um nível de criticidade e você acaba na academia, né, que a gente chama, né, no meio acadêmico, acaba desenvolvendo perspectivas de vida e de mundo em que você não se... A Amy Ângela fez uma colocação importante, que o meio nos transforma, mas a gente também transforma o meio. Exato. E a educação, ela permite que a gente modifique e transforme o meio em que estamos inseridos. E quando o Fernando fala, né, o mercado de trabalho está muito exigente, esse mercado de trabalho, Miriam, não é só no aspecto não é só no que se refere às contratações CLT, Sim. né? Sim. Mas o empreendedor, e quando eu falo empreendedor, eu quero fazer um adendo. Quando a gente fala empreendedor, eu estou falando do advogado, do Sim. engenheiro, Sim. do dentista que se formou em odonto agora, do médico veterinário. Essas pessoas, elas são empreendedoras. Isso. É muito comum o aluno de direito, por exemplo, que se forma,
ele foi um excelente aluno, ele tem toda a informação da área jurídica, mas ele não sabe fazer a gestão do escritório dele, ele não sabe vender o seu serviço, ele não sabe cobrar, né? Ele não sabe cobrar o serviço. E hoje as graduações, né, pelo menos na Anhanguera Educacional, nós temos na matriz curricular disciplinas que preparam esse adulto, não vou falar só jovem, porque hoje as salas de aula elas são muito heterogêneas, nós temos alunos de 18, 60 anos. Que legal! Que prepara essa pessoa para ser um empreendedor, para ser um autônomo. Então, às vezes, o aluno fala assim, por que eu tenho essa disciplina de empreendedorismo na minha matriz curricular? Eu falo, porque você vai ser, meu querido. Você vai ser um advogado e você precisa fazer a gestão do seu próprio negócio, do seu escritório, Exatamente. né? Então, hoje, a perspectiva, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente tem que ampliar esse conceito, né? Porque hoje o profissional liberal, ele é um empreendedor. E a educação, ela se insere e ela é importante nesse contexto, porque a gente prepara o profissional para o mercado de trabalho que é exigente, para o mercado de trabalho que é competitivo, né? E prepara as pessoas para a vida, né? Porque a pessoa ela passa a enxergar o mundo com outros olhos. E assim, às vezes a pessoa fala assim, eu me formei em tal coisa, mas eu não vou exercer. Então, eu vou dar o exemplo. Eu sou formada em Relações Internacionais. Que quando eu fui fazer a graduação, eu falei, nossa, vou viajar muito pelo mundo, né? Confundi com o curso de turismo, não era isso, né? O analista em relações internacionais, ele analisa a política externa, tal, muita gente faz pensando na diplomacia. Sim. Na época, eu queria fazer muito, seguir essa área. Mas na graduação, eu me apaixonei pela educação, influenciada por professores, fiz um mestrado e tudo mais. Acabei entrando na docência e depois na área de gestão, através da coordenação. Hoje eu sou diretora da faculdade. Mas o curso, ele me deu uma perspectiva de vida, do mundo. Então, assim, hoje eu sou o que sou pela minha formação, pela minha formação em relações internacionais, que somadas com a experiência de vida, com a experiência profissional dentro desse grupo educacional, me fez quem eu sou hoje enquanto profissional, né? Então, eu sou muito grata pela graduação que eu fiz. Então, a gente tem que ter uma perspectiva muito ampla do que é estudar, sabe, Miriam? Sim. Às vezes a pessoa, essa ideia de você ter o diploma, só para você ter o diploma, ela não é suficiente. Não, e o Fernando falou, antes era, se a gente tivesse só... Exato, se tivesse só o ensino médio já era suficiente. Hoje, se você tiver só a graduação, não é suficiente. Vamos pensar o curso de Direito, que eu vou citar aqui de novo. Eu me lembro que eu estava, quando mudou o Código Civil, eu já estava trabalhando na área, e aí uma turma terminou o curso de Direito, aí o Código Civil mudou, eu não me lembro qual que foi o ano. Aí o que aconteceu? Todo mundo teve que fazer especialização, porque mudou o Código Civil. Imagina. E o curso de Direito é vivo, porque a sociedade provoca o legislador para que sejam construídas leis. Vamos pensar o cenário hoje mundial com a inteligência artificial. Isso. Vão surgir, tem que ter uma regulamentação. Se fala muito de regulamentar a internet hoje, porque a internet tem muita coisa boa, mas existem muitas coisas obscuras, vamos dizer assim, né? E aí, fazendo um adendo a essa questão, nós vemos hoje na internet vários profissionais, por exemplo. Você segue o nutricionista. Aí um nutricionista fala que tal alimento faz mal. Uhum. Aí o outro fala, não, esse alimento não faz mal. Exato. Então está confundindo a cabeça de quem não atua na área de uma forma por conta dessas questões, né? Porque a internet está aí, né? Para todo mundo acessar e se muita gente fala de alimentação, por exemplo, e não é da área. E não é da área. Né? Então existe uma necessidade de regulamentação nesse sentido. E então o aluno do direito, ele vai chegar em algum momento ao longo do curso que leis serão criadas, ele vai ter que se atualizar. Ao terminar a graduação, muita coisa aconteceu no mundo, esse mundo dinâmico e veloz que a gente vive. Então estudar é para sempre, né? Exatamente. Mas é claro que o aluno pode ser, nós temos que ter o perfil proativo e autodidata? Sim, nós temos que ter, porém a instituição de ensino superior, a faculdade, ela segue as diretrizes curriculares nacionais, ela segue o que a legislação prevê para cada curso. Então, a faculdade é um norteador que regulamenta o ensino. Então, a gente segue ali uma linha dorsal
de cada curso de graduação. Ninguém faz uma faculdade de direito, eu vou criar uma disciplina aqui da minha cabeça. Não, Grazi, você não vai criar a disciplina da sua cabeça, porque existe uma norma que regulamenta o curso de direito, né? E aí as instituições seguem esse... Então, o que o profissional, ele será ótimo em que medida? Sim, que ele vai ter que se matricular numa excelente instituição de ensino superior, fazer um excelente curso de direito, mas hoje, mais do que nunca, depende da proatividade dessa pessoa para que ela estude, ela se dedique. Como você mesmo falou, hoje está tudo na internet. Na minha época de graduação, era assim, vai ter a prova da disciplina tal. Só tinha 3 livros na biblioteca. Corre para pegar o livro primeiro. Pegar o livro. Corre. Tira a Xerox. Aí é na Xerox, aí tinha aquela fila na Xerox, a gente tirava a Xerox. Hoje está tudo online. Né? Os nossos alunos, por exemplo, têm acesso à biblioteca virtual. Ele tem um livro ali na mão. Então, o acesso hoje à informação, assim, a gente vive um momento maravilhoso, né, da humanidade. Repito, existem problemas, existem, mas hoje nós temos grandes oportunidades do autodesenvolvimento, né? A educação superior está aí para todos, o acesso é muito mais fácil. Na minha época não tinha o acesso que existe hoje. Sim. Hoje nós temos ofertas e formas de entrar na graduação, que na minha época... Você falou que tem quantos anos, Emes? 42? 42? Então, eu tenho 48, vou fazer 49 daqui uns dias. Na minha época não tinha essas opções, né? E hoje o aluno tem opções, preços acessíveis, condições de se melhorar todos os dias. Trazendo um adendo sobre a questão dos cursos que você estava falando, né, do semipresencial. Sim. Não faz muito tempo, né, mas quando eu estava fazendo minha graduação de administração, tiveram algumas disciplinas, foi quando começaram a implementar os cursos online, as disciplinas online. Sim, sim. Uhum. E aí a turma inteira se recusava a fazer aquela disciplina, né, online, porque online depende muito da sua disciplina. Exato, tá? exato. Do seu comprometimento. Então, não é a faculdade, não é o professor, não é tal que vai te aprovar. Mas se você não se dedica, se você não lê, você não busca algo ali para poder você se aperfeiçoar, não é o curso online que está com problema, é você. E aí, eu comecei, no início foi difícil, porque, primeiro, eu não dominava as ferramentas, né, que hoje a gente tem maior facilidade. As ferramentas de como mexer ali na plataforma. E era tudo, né, online e tal, assim, eu peguei ainda umas 6 disciplinas já no término do curso e me facilitou bastante, porque a minha sexta-feira estava livre, eu estava em casa. Sim. Porque eu conseguia conciliar esses horários. Então, para mim era maravilhoso. Eu não poderia deixar de estudar. Talvez na sexta, que é o cansaço da semana inteira. Aí eu falo, na sexta eu tô cansada do cansaço da semana. É basicamente isso. E aí eu conseguia estudar no sábado à noite, se eu não fosse sair, algo desse tipo. Então, assim, quebrou muito essa questão, né, da resistência das pessoas de estudarem online. E graças a Deus, graças à internet, né, graças a Deus, essa informação, essa evolução, chegando, né? Essa evolução. Mas tem muito mentor de empresa falida que fala na internet que não tem propriedade, né, do assunto que está falando ali e diz assim, vem cá que eu vou te ensinar você a faturar milhões. E, infelizmente tem isso. Então, meu Deus, eu tenho 20 anos de mercado de trabalho e acredito que hoje a única forma de você mudar de vida é através da educação e das oportunidades que surgem, que eu sempre falo que a oportunidade é igual um trem de uma viagem só. Você pega, ela vai embora. E que são criadas através disso, porque no próprio campo da faculdade tinha lá as vagas de emprego. Estudava onde? Então, assim, o diploma ele faz uma diferença. Né? E as especializações que você faz. A Grazi também, ela é especialista, né, em PNL, então ela tem uma formação, então isso ajuda muito na sua gestão, né, Grazi? Sim, com certeza. Também. Mas trazendo uma questão, né, hoje, falando um pouco dessa questão profissional, vocês têm algo diferente, pelo que eu tenho percebido aqui. Não é a faculdade, quando eu fiz, eu aprendi a gerir algumas coisas que eu nunca vou usar na vida, né? Algumas disciplinas lá que eu nunca vou usar, mas os cursos como um todo, ele ensina você a ter uma nomenclatura lá de uma formação, né? Ser titular aquela profissão, mas não ensina a prospectar. E tem hoje empresas, inclusive multinacionais, que fazem que a prospecção é você pegar um carro e você ir atrás de cliente e bater de porta em porta. Infelizmente. Sim. Não se dá o luxo de querer usar e investir nas ferramentas digitais.
né? Ferramentas digitais e indicação. Então, assim, eu conheço pessoas que atuam na internet que dizem que você tem que prospectar através de indicação. Mas uma indicação que não é teu nicho, não funciona. Não funciona. Então, fala um pouco dessa questão da prospecção, né? Hoje, como é que gerenciar essa cadeia imensa, né? Não, assim, trazendo mais detalhes, né? De como funciona no dia a dia, mas qual a sua visão hoje em relação à prospecção, em relação a diversos profissionais? Isso vale para vocês, porque Sim. a faculdade, ela ensina ao dentista lá, né? Fazer lá o tratamento dos dentes, mas não ensina a buscar cliente. Ensina, digamos, um curso lá de maquiagem, né? Aí a menina fazer uma maquiagem, mas não a buscar cliente. Eu sempre costumo, eu trago um exemplo bem prático, bem comum para nós mulheres, que quem faz um ingel como eu saio de lá do salão e a pessoa não deixa o meu retorno agendado. Então, assim, é uma necessidade. Eu não vou tirar o gel em casa, né? Sim. Não vou tirar o gel, nem vou pintar em casa. Então, seria, no mínimo, deixar já agendado o retorno. 15 dias, 20 dias, 30 dias. E aí, ela irá administrando a agenda. Então, tem o Google Agenda hoje que você compartilha com o cliente o horário, o dia que ele pode. E aí, depois é só agendar. Isso aí, já estou dando spoiler já de inteligência, de ferramentas que eu uso no meu dia a dia. Porque eu não me lembro de absolutamente nada se eu não tiver na agenda. Sim. Então, assim, porque vai atropelando os acontecimentos. E isso é muito importante, porque vocês têm essa preocupação. Então, não é uma universidade, né? Uma instituição que está ali preocupada em pegar o dinheiro do aluno e tchau. E de mandar ele para o mercado, te vira. Porque se ele também não tiver inserido no mercado, ele não vai, né, prosperar, não vai, né, se desenvolver. Eu achei muito importante trazer isso na fala de vocês. E também vocês podem também estar falando depois dos cursos, né? O que é que está tendo de novidade no mercado. Em relação ao semestre, ano letivo, agora 2026 começou agora, para quem está perdido ainda, que não sabe o que é da vida. Ainda dá tempo, gente, porque a gente vai começar o primeiro trimestre, ainda terminar ainda o primeiro trimestre de 2026. Então, muita água vai rolar ainda esse ano. Está começando agora. Mas essa questão da prospecção é importante. Como é que você faz aí? Como é que você gerencia essa cadeia imensa aqui no Brasil? Vamos lá. Miriam, um ponto muito importante que você colocou, e só pegando esse gancho contigo, é que você falou aqui agora sobre a questão de alguns outros cursos. Então, a gente estava falando ali da graduação, e aí, de repente, você falou ali do curso de beleza. Aí eu falei assim, aí eu já entrei aqui e fiquei atenta, porque hoje vale a pena a gente reforçar. Apesar de a gente falar o nome faculdade, nós somos uma faculdade hoje, com os cursos que são reconhecidos, nós ajudamos todos os alunos e tudo mais, mas nós somos uma empresa de multiprodutos. Então, quando eu olho para uma empresa de multiprodutos, eu estou falando para esse indivíduo que está no mercado, por exemplo, que a gente trabalha, inclusive, com cursos profissionalizantes. E essa nossa nova geração, a gente tem muito essa linha do que você está colocando, né? Que é aquela linha ainda indecisa. É o jovem que está hoje com a questão da internet e ele está muito mais voltado para ser um YouTube. E aí esse cara que está querendo ser YouTube, muitas vezes ele para e pensa assim, ó, eu estou sendo impulsionado a querer ganhar mais dinheiro trabalhando aqui, fazendo algo de repente, né? Que possa ser mais fácil, e aí ele acha que ele vai conseguir, porque, lógico, tudo tem um quê e um porquê, e tem um segredo por trás. Então, assim, existe dedicação, existe realmente um processo, né, a ser seguido para que a pessoa possa começar ali a entrar no segmento e começar a ganhar. Então, achar que todo mundo vai para aquele mesmo caminho e que vai sair ganhando dali, o que você falou está coberto de razão. Então, vai ter aquelas várias promessas que você vai ganhar milhões, biriri barará, e aí a gente volta novamente a reforçar que hoje, você parar como indivíduo, né, como na sociedade, você se dedicar ao seu estudo, seja lá num curso profissionalizante, seja lá numa graduação, conhecimento é algo que você nunca perde. E ninguém nunca, jamais vai te tomar. Exatamente. Então, eu acho que isso aqui é importante a gente reforçar. E aí, quando eu falo sobre questão de prospecção, né? O ato, para mim, de prospectar é aquela coisa... O prospectar é você estar todos os dias ali, eu costumo dizer, na busca. Só que aí a gente teve uma mudança no nosso mercado. Eu acho que aqui não é novidade para ninguém. Lá no nosso ano de 2020, nós fomos pegos de surpresa, né? Literalmente. E aí eu sempre digo que nem tão pouco. Por quê? Porque, assim, se você parar para entender as grandes empresas, a gente tem que ter um método. Se você tem um método criado, consequentemente, você vai
obter resultado. Sim. Então, se você fala assim, ó, vou fazer uma prospecção que você trouxe agora, que ainda tem muitas empresas que vai ali falando, eu vou sair aqui de forma aleatória. Eu costumo falar com o nosso time comercial a história da Alice e do gatinho. E aí você que está nos ouvindo, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho ele te serve. Sim. Então, a prospecção, ela precisa começar a partir do momento que você já tem ali estruturado a tua condição ali, como você vai chegar ao teu cliente. E não tem nada errado se você disser assim, olha, hoje eu estou indo fazer um agendamento, vou agendar o meu cliente e vou chegar lá e vou apertar a mão, porque eu ainda acredito muito no tete a tete, que é o olho, sabe? A conexão, que é a empatia, o se colocar no lugar do outro. É o calor humano. Então, hoje aqui de frente com a Miriam, eu sinto calor aqui. É a mesma coisa que a gente fala no final do dia, quando a gente olha para uma condição, para com um aluno, porque a gente faz a nossa prospecção inicialmente, porque a gente vai até esse futuro aluno, a gente impulsiona através da educação. Eu costumo até brincar que o nosso aluno, muitas vezes, ele é aquele público que ele está no dia a dia dele, na loucura ali do trabalho, é trabalho, casa, é família, e aí muitas vezes ele acaba não lembrando que ele pode realmente fazer uma graduação, que ele pode fazer um curso profissionalizante. Sim. E aí, qual é o nosso papel? O nosso papel como educadores é despertar o interesse. E isso também eu não posso deixar de chegar para você e dizer assim, olha, mas a gente não faz nada com a internet. Porque aquele que está dizendo assim, ó, não prospecto de forma unificada, você está subindo o seu próprio resultado. Então, hoje, olhando para a prospecção, você tem que estar com a cabeça muito ampla, olhando para o mercado, visando que você precisa do digital. O digital, ele é forte. Então, desde ali daquela questão, quando a gente vivenciou no mundo, questão de pandemia, a gente aprendeu a ser digital. Isso. E aí a gente consegue entender o quanto é importante, né? E quanto a gente consegue chegar mais longe com a questão das ferramentas. Então, hoje, quando a gente fala-se muito sobre a questão de vendas através do WhatsApp, né? Então, vendas do WhatsApp, funciona, mas até o início do ano funcionava muito mais. Agora, funciona menos. Mas não é por isso que a gente deixa de utilizá-la. A questão de estar ali no tete a tete, fechando a mão, segurando na mão, apertando, né, a mão, na verdade, do cliente e olhando, ouvindo a voz através do telefone, isso faz total diferença. Eu costumo brincar que a gente precisa ter cada vez mais equipes em grandes empresas de alta performance. E alta performance para mim é o quê? Alta performance não é você fazer mais. Alta performance para mim hoje é você fazer o que precisa ser feito com uma condição, mesmo que você não tenha vontade. Então, sabe aquele momento de você pegar o telefone, de você ligar, de você ouvir o cliente? E se você é da área de vendas, está do outro lado aí, se estiver se conectando comigo, fica aí a dica. Já digo, não espere o cliente bater na sua porta, porque hoje, no mundo que nós estamos, ele não vai. Vai Então, ter alguém acho que vai chegar à importante. sua frente. É isso. Então, é importante que a gente reforce essa fala, porque hoje o nosso negócio, as empresas cada vez mais, elas precisam do cliente. O cliente, ele precisa entender qual o produto, até porque ele compra aquilo que ele acredita, mas atenção, ele só vai comprar aquilo também se você souber vendê-lo. Então, se você comprar esse produto, consequentemente, esse cliente ele também vai comprar, vai adquirir com você. E aí, cliente felizes, eu entro na sua última fala. Então, fiz o meu ato de prospecção, seja digital, seja pessoalmente. Se você faz ali uma condição de um acompanhamento, que é um rito, tendo uma agenda para que você realmente possa entender quais os caminhos vai te levar ao sucesso. Agora, a gente entra na parte mais importante, porque quando eu falo de um fechamento, eu falo que o cliente, no final do dia, ele precisa estar satisfeito. Se ele está satisfeito, você terá diversas indicações. Então, a indicação, que é o que você disse assim, vou falar com o cliente para ele me indicar. Como ele vai te indicar se ele ainda nem conheceu direito você? Então, minha dica é assim, conheça o seu cliente, entregue aquilo que de verdade você acredita, e aí o nome de tudo isso, quando a gente acredita e a gente faz aquilo que a gente ama, eu demorei muitos anos na área de venda para entender, mas eu costumo dizer que o nome disso é propósito. Hoje, eu falo todos os dias, eu acordo de manhã e o meu maior propósito é ver pessoas, literalmente, mudando suas vidas através da educação. Então, fantástico. Todos os dias, quando você começa a se conectar com o seu propósito, que é ouvir uma pessoa dizer que ela teve ali 1% diferente do que foi o dia anterior dela, eu te garanto que você vai para um outro patamar, um outro nível. E aí, se o teu cliente está feliz, se você está feliz,
te garanto, indicações não faltarão. Isso é verdade. Isso eu posso provar, viu? Porque eu ingressei no ramo de vendas externas, né, na pandemia. Então, eu ingressei e aí decretou lockdown. E agora eu vou para onde? E aí eu tracei um direcionamento. O meu produto é um produto essencial, que é energia. E assim, é desafiador, porque assim, você quer fazer, você quer se mobilizar, mas, né, as condições fisiológicas, né, na época não poderia, mas aí eu sobrevivi e estou aqui hoje contando história. É, né? com tudo a gente aprende, né, Miriam? Com tudo a gente aprende. Então, Isso. acho que na pandemia foi um aprendizado para todo mundo, mas quem trabalha na área de vendas foi bem desafiador, né? Porque as pessoas estavam com medo. Isso. E aí tinha gente que não queria comprar nada, adquirir nada, porque queria ter uma reserva. Achava que ia morrer, né? Achava que ia morrer, que ia fazer alguma coisa. Enfim, foi bem desafiador, porque na pandemia, apesar de tudo, a vida continua e a vida continuou. Né? Então, as pessoas tinham que estudar, elas tinham que dar continuidade aos seus sonhos. Então, assim, muitos alunos se formaram na pandemia, foi bem desafiador para os nossos alunos. As contas venciam, né? Do mesmo As contas venciam do mesmo jeito. Não paravam de chegar, né, minha gente? Pelo menos na minha casa não parou. A vida continuou, né? Então, e as pessoas não podiam desistir dos seus sonhos. E a graduação também, ela entra nesse aspecto da vida, né? Da realização do sonho. Sim. Né? E é muito importante a gente pensar nisso também. Tá. Trazendo um pouco dessa questão hoje, qual é o maior desafio hoje no Brasil, assim, né? Vocês vivenciam em vender, né? Trabalhar com educação. O maior desafio de todos, assim, a maior barreira, assim. O maior desafio, a porta de entrada das dificuldades, das desculpas, digamos assim, das pessoas. Não vou fazer por isso, para aquilo outro. Mas qual é hoje essa maior barreira? O Fernando pode falar bastante sobre isso, né, Fernando? Por estar lidando todos os dias ali, né? Eu como coordenador comercial, fico junto com o time comercial, os consultores que atendem as pessoas interessadas. Eu acho que o principal motivo, a maior barreira, é ainda as pessoas entenderem a importância da educação. E sempre colocam a educação atrás de alguma coisa. Vou comprar, eu preciso comprar um celular de última geração. Então, as pessoas, eles sempre estão colocando a educação, a sua melhoria, a sua capacidade intelectual, como a Ângela falou. A educação é um bem que ninguém vai tirar de você, nunca, jamais. E você só vai aumentar, acrescentar isso ao longo da sua vida, se você quiser. Então, eu acho que a maior barreira é as pessoas entenderem isso, observarem que, através da educação, se eles queriam comprar aquele bem que custa X valor, com a educação ali, com o ensino superior, com o curso profissionalizante, com uma pós-graduação, que tudo isso nós temos na Faculdade de Anhanguera, eles vão poder comprar um bem de X 2 vezes aquele valor. Entendeu? Então eles vão poder aumentar a sua qualidade de vida com sua família. Então isso ainda é o maior, no meu ponto de vista, a maior barreira. Nós observamos que a educação vai nos possibilitar termos o que a gente quer comprar e com um valor maior, poder entregar às pessoas que nós amamos, as pessoas que estão à nossa volta, qualidade de vida. Uma outra questão também muito importante que você trouxe aí é que as pessoas, elas buscam prazer imediato. Sim, então, elas não pensam a longo prazo. Como é que vai ser minha vida nos 30, nos 40, nos 50? Principalmente porque ela foca no hoje, no agora. No consumismo. Né? Porque fulano, na influência, são influenciados pelo meio. E aí a importância de ter, de repente, um celular maior. Porque, assim, a faculdade, nos últimos períodos da faculdade, eu fui para o FIES. Eu busquei o FIES. Sim. Uhum. Mas... de lá para cá, eu me formei em 2017. Consegui, tranquei 2 anos na minha faculdade, foi uma luta, mudei de estado, casei, separei, foi aquela novela, mas concluí. Eu falei, um dia eu vou pegar, e foi o maior honra, o maior prazer. Meu pai ainda era vivo, foi um dia, um dos dias mais importantes da minha vida, foi quando eu subi ali, que eu peguei um canudo. Parabéns. Sabe? Uhum. E assim, pra mim foi, e eu trabalhando, me bancando sozinha, morando sozinha, enfrentei muitos desafios. Mas é uma sensação, assim, inexplicável. O orgulho de meus pais. Sim. Sabe? Hoje meus pais conseguiu os 3 filhos. Eu sou administradora, focada em vendas. E de lá para cá já fiz vários cursos profissionalizantes. Uma vez um mentor veio vender um curso para mim pela internet, né? Pelo Instagram. Ele perguntou para mim
quanto eu tinha investido em mentoria. Eu falei, cara, eu nunca contabilizei, mas eu garanto que o Celta Zero eu já investi. E aí ele riu, eu já investi 150 mil. Eu falei, você continua morando no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo lugar, na mesma coisa. Tá, e cadê a prova social? Larguei a faculdade não sei aonde. Sim. E aí eu já digo mais, eu até brinquei nos últimos episódios que a pessoa começa a conversar comigo no WhatsApp, né? Tipo, né? Enfim, eu ainda pretendo construir minha família. Aí começa lá, né? Nós vai. Né? Começa lá com erro de português. Eu digo, meu amigo, eu vou pedir já. Já bloqueia, né, Eu vou mandar um forms com algumas perguntas para agora eu vou gerar. Agora já não é forms, né, gente? Agora é inteligência artificial. Mando lá, tipo assim, já vou programar lá o WhatsApp para fazer isso. Porque, pelo amor de Deus, 2026. Cortou o clima na hora. Na hora, assim, tipo, assim, eu vou ali, viu? Ou então manda a foto também, assim, tô dirigindo, sabe? Depois, nunca mais. Manda aquele áudio, tô entrando no túnel. Nunca pensei nessa. Gostei. Aí, assim, falta, sabe? Então, essas pessoas criam essa questão de estar, né, de não responder, de não escrever. Isso é o básico. Uma coisa é você errar um S, um Z, faltar um acento. Mas conjugação verbal, minha gente, é primordial. E trazendo essa questão da faculdade, né, que eu formei em administração, meu irmão formou em geografia, meu irmão já está na 2ª graduação. Minha irmã formou em enfermagem, então assim, o orgulho, minha mãe é analfabeta. Minha mãe, hoje ela sabe mexer no WhatsApp, ela sabe, mas ela não sabe ler, ela sabe escrever o nome dela. E porque desde muito jovem ela teve que trabalhar para sustentar os irmãos, os meus tios, na época. Meu pai só estudou até a 4ª série, meu pai foi um grande empresário, meu pai fazendeiro, se desenvolveu e criou gado, sabia negociar como ninguém, escrevendo a letra dele, assim, mal dava para entender. E para ele foi um orgulho ter meus irmãos e eu formada, eu fui a primeira. Meu irmão entrou comigo lá na formatura, foi um dos melhores dias da minha vida. E aí as pessoas estão perdendo esse prazer, né, por um ganho imediato, porque assim, é um título que, gente, é requisito. E uma coisa também que a gente também vai trazer é a questão dos profissionais que estão fazendo os currículos em PDF com 5 páginas. Eu já fui recrutadora e é no máximo que a gente tem 2 minutos para ler um currículo. Ele tem que ter no máximo 2 páginas e não precisa, por exemplo, eu fui consultora comercial em tal empresa. Não precisa ficar acordar às 4 da manhã, que eu pegava um carro, que eu ia para Alagoas, que eu ficava em tal hotel. Não precisa de escrever quantos clientes eu visitei, que eu fiz check-in, check-out, qual era a plataforma que eu usava. Não precisa, gente. Consultor comercial, só botar no Google, que faz o consultor comercial. E aí vem umas criaturas me mandando currículo, porque assim, a gente, né, participa de alguns grupos no WhatsApp, e graças a Deus as pessoas me veem, de repente, com autoridade em determinado assunto. E eu sou campeã de multinacional, estou na minha 4ª multinacional também, né, em paralelo aqui. E aí, gente, esquece tudo isso, vai pro LinkedIn. LinkedIn você faz o download lá do currículo e coloca tudo lá que precisa. Acabou esse negócio. E aí o jovem, ele vem com essa questão de... Ou então, pega aquele currículo, coloca lá, currículo vitae. Né? Então, ou aquela bela foto, né, professora? Eu conheço uma pessoa que disse que recebeu um currículo com a foto de um gatinho na... Ai, Deus. Né, identificação, porque aí foi perguntado porque gostava muito de gato. Gente, a gente tá tratando com uma carreira, o sonho de alguém, né? A vida de alguém. Então, poxa, a oportunidade do meu sonho. No dia da entrevista da empresa, eu me preparo que eu vou até para um salão para fazer uma maquiagem. Porque, assim, é a oportunidade da vida, de repente. Agora, assim, tem coisas que realmente, às vezes, ali desanda, não é aquilo que você está buscando, e do outro lado também, né, acontece no empresário. Mas, assim, a gente tem que se preparar. É um evento. É um evento. E aí, o pessoal está meio perdido do que vai fazer, do que não vai fazer, como é que vai se posicionar. Hoje, vocês direcionam essas pessoas, né, esses alunos, a se posicionarem nisso através de workshop? Como é que vocês fazem lá para direcionar essas pessoas para o mercado? Olha, a Anhanguera tem uma plataforma bem bacana que se chama Emprega Aí, que é uma plataforma de empregabilidade que o aluno cadastra o currículo dele. Então, para os alunos da Anhanguera é gratuita. Sim. Então, o aluno cadastra o currículo dele. Na minha época não tinha isso, não. Pois é. Eu tinha que pegar 2 busão para ir atrás lá da vaga. Exato. E hoje a gente tem uma prática na Anhanguera que todo início de semestre letivo, principalmente para as turmas de alunos calouros, a gente tem uma aula inaugural, que é uma aula padronizada com todas as informações institucionais. Então, a gente precisa passar as informações. E eu gosto de falar de 2 assuntos específicos eu gosto de falar para os alunos, que é o Emprega Aí da nossa biblioteca virtual. Legal. Mas o que é o Emprega Aí? É uma plataforma de empregabilidade, como eu estava dizendo. Sim. O aluno vai lá, cadastra o currículo dele,
As empresas que entram em contato também com o nosso grupo educacional, porque é muito comum hoje as empresas entrarem em contato com as instituições de ensino, as universidades, porque entende-se que se a pessoa está estudando, ela quer alguma coisa da vida, né? Vamos partir desse princípio, né? Isso. E aí as empresas pedem indicações de alunos para a gente e tal, enfim. A Anhanguera tem esse contato com várias empresas, então a empresa também nos informa assim, olha, a Anhanguera, eu estou precisando de uma pessoa para essa vaga e a descrição, os requisitos para a vaga são esses, esse e esse. E o aluno vai lá e faz o cadastro do currículo dele. Então, o que o sistema faz com a inteligência artificial? Faz o match. Né? Não tem o match nos apps de... Não é? Então, eu não utilizo, de relacionamento? Não. Eu não então, utilizo, não, mas eu já ouvi falar. Então, também tem o match no site desse Emprega Aí, que é a nossa plataforma de empregabilidade. Aí fala, ó, a Miriam tem 70% de aderência com essa vaga, o Fernando tem 40%. Então, é interessante para a Miriam. E o aluno, ele coloca lá, ó, eu tenho interesse em vagas até um raio de tantos quilômetros da minha localidade. Então, o aluno consegue. Sim. E essa plataforma faz o currículo para o aluno. Se o aluno já tiver o currículo dele, ele faz o upload do currículo dele. E aí já a plataforma olha e fala, não, meu filho, vamos refazer aqui. E aí refaz o currículo. Legal. E na plataforma tem vídeos sobre como se preparar para entrevista, né? Tem várias dicas e tal. Grazi. Porque tem que preparar a galera para fazer uma entrevista, como você estava falando. Tem que preparar. Uhum. Eu fui gerente de uma rede de academias, isso em 2017, 2018, por aí. Foi 2017, foi na época que eu concluí minha graduação. E o diretor, ele disse assim, Miriam, uma das etapas da entrevista, eu quero que você peça um vídeo currículo pelo WhatsApp para a pessoa, para ela se apresentar. Meninos, vocês não têm noção. Dá para fazer um almanaque, dá para fazer de situações, tipo as portas do guarda-roupa caídas atrás, as roupas bagunçadas, a pessoa com... Eu acho que ela tentou sensualizar com a marca do biquíni. Então, assim, gente, é uma entrevista. Eu ainda mandava um áudio, disse, olha, você vai precisar mandar, você vai se vender Dava em 2 todas minutos, as orientações 2 pra minutos. pessoa. Você vai falar da sua trajetória, por que você quer trabalhar aqui, o que é que você almeja da sua vida, rapidamente. Custava, pelo menos, colocava uma parede branca no fundo, né? Não é? E as pessoas perderam a noção disso, perderam a noção. E chegava a cada situação que eu falei, não. E assim, falava com 10, 20 pessoas. E a pessoa mandava um currículo com 5 páginas, mas na hora de gravar o vídeo, era tipo, meu Deus. E às vezes tinha uma bagagem, já vinha do mercado, já tinha uma experiência, independente não. Então, assim, é muito cuidado com essa questão do posicionamento. E eu, enquanto RH na época, a gente fazia a investigação. Nós fomos orientados para investigar as redes sociais da pessoa. Hoje eu faço isso para minha vida pessoal. Então, assim, hoje, assim, tem umas IAs lá, por exemplo, eu tenho IA para tudo. Eu tenho IA que fala com a pessoa no Instagram, ninguém sabe, lê meus e-mails. E aí a pessoa me seguiu lá e começou a conversar, puxar uns assuntos lá meio sem pé, sem cabeça. Eu falei, quem é? Aí a gente já vai logo no perfil, né? Mas eu já vou logo nos seguidores, já vejo lá o que gosta, o que curte. Eu falei, essa pessoa aqui eu consigo puxar uma conexão. Vamos falar tal assunto. E comercial, então, misericórdia. Gosto de falar, né? Conecta de um jeito, tá aí a pessoa comercial do outro lado. E aí começa essa interação. Mas eu percebo muito essa falha ainda, porque existe realmente muito importante, Grazi, esse ponto que você trouxe. Aí, Miriam, só dando um testemunho rápido aqui dessa plataforma que a professora Graziele comentou, que eu Emprega Aí, eu entrei na faculdade em Anhanguera, no Grupo Cogna, através dessa plataforma. Olha que legal. Eu não sou daqui, eu não sou de Caruaru, eu sou de Imperatriz do Maranhão. Menino, tu veio de longe, hein? Vim de longe. Aqui é quase uma torre de Babel aqui, né? Então, eu trabalhei 10 anos em um outro segmento, de uma empresa de outro segmento, né? Essa empresa, infelizmente, por uma questão de um desastre, ela não está mais, não funciona mais. E quando esse gestor dessa empresa, ele veio até mim e perguntou e ofereceu, né, pagar parte da faculdade, disse que queria que eu fizesse tinha que ser administração, na época eu queria fazer educação física, mas ele disse que tinha que ser administração, eu aceitei, né, até porque eu tinha 18 para 19 anos e ali eu terminei minha graduação lá dentro da faculdade em Anhanguera, na época. Eu me cadastrei dentro do Conecta, né? Na época se chamava Conecta, esse sistema, essa plataforma.
quando essa empresa, né, fechou suas portas por esse motivo, logo, assim, pouco tempo depois, eu acho que 5, 6 meses depois, a própria faculdade Anhanguera entra em contato comigo, né, e me chama para uma entrevista para o cargo de consultor comercial na época. E de lá para cá já se fazem 8 anos que eu estou dentro do grupo, né, e hoje como coordenador recebi essa proposta. Então isso um testemunho, eu sou uma pessoa de fala nessa plataforma para mostrar como funciona mesmo. Que legal. Sabe? É uma plataforma que vai linkando os alunos às empresas, as empresas nos procuram e vai fazendo essa geolocalização, vai aproximando, vai preparando, e hoje em dia ela foi muito mais atualizada com a inteligência artificial, está muito mais, muito melhor, muito maior. Então, realmente é uma plataforma que conecta muito os nossos alunos ao mercado de trabalho. É um diferencial da Faculdade Anhanguera e eu sou prova viva disso porque eu entrei através dessa plataforma, né? Na época se chamava Conecta, hoje se chama Emprega Aí. Maravilha, isso é fantástico, né? Então, eu atualmente, trazendo essa questão da plataforma, eu treino times comerciais no setor de energia. Então, a galera que é integrador e me procura, e começou tudo assim informalmente. Aí tem gente que manda um direct e pede uma consultoria, né? E aí se você responde, você tá doando seu serviço. No início era assim, mas até que o negócio começou a fluir, graças a Deus. E no Instituto Teixeira, os próprios clientes, né, empresários, me começaram a dizer, Miriam, tô com dificuldade em encontrar consultor. E eu mesma, para tentar ampliar o time, né, para poder também abençoar vidas, porque a vida do empreendedor é essa, abençoar vidas. Porque famílias são abençoadas através de uma oportunidade do sonho de alguém. Sim. Porque quando você trabalha na sua empresa, você está vendo seu sonho. Você trabalha para os outros, você está vivendo um sonho de alguém, mas você está transformando a vida de outras pessoas. Simples assim. E aí eles me pediram. Eu comecei, junto com uma pessoa, uma parceira minha lá, a compartilhar vagas de emprego no Instituto no LinkedIn. Gente, aí eu comecei a colocar alguns cursos gratuitos, assim, na plataforma, em forma de conteúdo, né? Porque o pessoal do marketing, eu queria conteúdo, que não sei o quê. E aí a gente fica muito habitolado, assim, muito preso à rotina, né? Aí eu comecei a publicar. Gente, teve um alcance gigantesco no LinkedIn. Travou, assim, meu Deus, de uma hora para outra começou, assim, muita gente seguia a página do Instituto. E automaticamente as pessoas começaram a perguntar, tal, e aí essa vaga é de quê? Começou a querer saber da vaga. E aí o negócio tá tomando uma proporção gigante, porque não era o meu foco. Meu foco era treinar pessoas, tal, enfim, treinar essas questões de como se apresentar numa entrevista. E não só os consultores, mas também as empresas queriam os times, né? Treinavam os times, mas aí o consultor ia para a entrevista e gaguejava. E aí eu comecei a trazer, inclusive eu faço imersões pelo Zoom também com o pessoal. E o que é que eu vejo muito hoje? As pessoas querem tudo pronto. Eu vi um vídeo na internet que eu fiquei chocada. Que a menina gravou um vídeo falando assim, meu currículo tá aqui em casa. Quem quiser, vem aqui me buscar. Meu Deus. Vem aqui. Esse vídeo viralizou. Não, deve ser piada, não é possível. Esse vídeo viralizou e, assim, vários canais de notícia compartilhou. Que ela gravou um vídeo, acho que ela tava deitada assim na cama e falou assim, olha, meu currículo tá aqui em casa. Quem quiser que eu trabalhe, venha me buscar. Ou então me ligue, me fale comigo aqui no direct, porque quem quer a vaga preenchida é você, não sou eu. Mas eu preciso do emprego. Então, assim, o cúmulo do absurdo. A pessoa já quer toda a geração fast food, né? Por ficar as coisas para ontem. Então, eu sou do interior de Sergipe, nunca tive indicações, mudei de estado pela 3ª vez, por questão de buscar oportunidade no LinkedIn. Para isso, eu fiz um curso, né? E depois tem o YouTube lá, tudo de graça, de como fazer os filtros corretos. Entrei em 3 multinacionais sem QI, sem validação, sem experiências em grandes empresas. Meu primeiro emprego, foi assim, no olhômetro de acreditar. Teve uma empresa, a segunda multinacional que eu entrei, que eu só vim conhecer meu gerente pessoalmente 2 meses depois, quando ele voltou de férias de Portugal. Por quê? Ele, eu bati o olho em você, gostei, você tinha as habilidades e tal, atendia, requisitava, que eu vá-se embora. É isso aí. O mercado é esse, a oportunidade é essa, você tem os requisitos. E aí as pessoas ficam utilizando o currículo Vitae. Então, gente, eu tô, assim, extremamente feliz com a riqueza do conteúdo desse podcast, né? Desse bate-papo que a gente está tendo hoje. E gostaria que vocês deixassem aqui um conselho, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que querem ingressar numa universidade,
ou que estão perdidos ainda em qual curso fazer. E para quem já está no mercado também, que deseja crescer profissionalmente. Onde acessar, como acessar, quando é que começa as aulas, se já começou, né, as opções que tiver online. E é isso. Aí eu vou estar entrando passando esses detalhes, tá? Nós estamos com as matrículas abertas. Para quem quer estudar agora em 2026, quem quer iniciar suas aulas, iniciar toda essa parte acadêmica, aproveitar todo o conhecimento e todos os benefícios que a Faculdade Anhanguera proporciona, tanto com graduação, mais uma vez falando, cursos profissionalizantes que hoje nós também oferecemos, e pós-graduação, que também é muito importante. Nós temos pós-graduação lá de 4, 6 ou 10 meses de duração. Então é muito rápido, você consegue fazer em um ano ali 3 pós-graduações e cada vez mais se aperfeiçoar. Então nós estamos com matrículas abertas, tá? A Faculdade Anhanguera, ela está investindo cada vez mais aqui em Caruaru, com cada vez mais capacidade, cada vez mais tecnologia e infraestrutura, tá? Tudo isso para proporcionar aos alunos da faculdade o melhor conteúdo. Além do que, essas pessoas podem nos procurar através do telefone do setor comercial, que é o 819-9459-5099. A partir daí nós direcionamos para os consultores e essas pessoas vão informar para vocês todos os benefícios, vão agendar um dia para essa pessoa que queira vir à Faculdade Anhanguera para vir visitar o nosso laboratório, nossa infraestrutura. Tirar as dúvidas pessoalmente, cursos, marcar. Você que está nos ouvindo, que tem uma empresa, que queira buscar uma parceria, também nós da Faculdade Anhanguera, nós também vamos a essas empresas para organizar e para mostrar o nosso benefício acadêmico, a nossa parceria educacional que nós temos com servidores públicos, nós temos com empresas privadas. Legal. Tudo isso gera benefícios, maiores descontos para os seus colaboradores de forma gratuita, e nós explicamos isso de forma detalhada nessa visita pessoalmente. Tá? Então, também por esse número, 819-9459-5099. Então a gente está de portas abertas, nós estamos de portas abertas para atender todos vocês, você que queira levar a faculdade para dentro da sua empresa, tá? Você que queira saber como funcionam os descontos, podem nos procurar que a gente vai atender e você vai começar um novo curso, vai começar sua graduação, sua pós, seu profissionalizante ainda esse semestre. E é bem bacana para você, empresário que nos assiste, porque quando o próprio colaborador resolve estudar, ele não está desembolsando nada. Então, assim, se a própria empresa ela abre as portas para a universidade, para vocês irem lá, né, a instituição de ensino, irem lá, se disponibilizar, fazer uma ação lá e falar dos cursos para os funcionários. Ele, além de estar abrindo um leque de oportunidade na cabeça da pessoa, porque às vezes ela não teve um direcionamento, ele está favorecendo o crescimento dele. Com certeza. Porque se a pessoa ela está ali incentivando os colaboradores a estudar, ele está mostrando, olha, eu arrisquei minha vida, todos os riscos jurídicos tal para abrir minha empresa e crescer. E então eu também tenho um comprometimento de também incentivar você. Exato. Né? Porque a partir do momento que isso vem de cima para baixo, o negócio funciona diferente. Porque, poxa, o meu diretor está preocupado em eu crescer. E tem muitas empresas aqui em Caruaru que contribuem, tem um programa, uma política de benefícios dentro da empresa e paga parte da mensalidade, Miriam. Então, é bacana que algumas empresas, alguns empresários têm isso. Então, nós temos alunos que estudam e que pagam parte da mensalidade. A exemplo do depoimento do Fernando, que ele contou a história dele, ele fez uma graduação, a empresa pagou parte da mensalidade. Então, existem empresas que investem no colaborador. Né? Isso e é muito bom. Isso faz parte do pacote de benefícios da empresa. Então, quem que não quer ter ali também uma empresa que possa investir na sua formação, né, no seu desenvolvimento pessoal e profissional? E o empresário, alguém que queira fazer uma parceria com a gente, nós estamos de portas abertas e nós temos parceria com empresas grandes e temos parceria com empresas pequenas também, né? Sim, que as pequenas também precisam crescer. Exato, e tem muito pequeno empresário que investe nos seus colaboradores, então é legal isso também. Isso é importante. Né? E hoje todos os resultados são atingidos através de pessoas. Né? Exatamente. Porque você não consegue abraçar o mundo sozinho. Não. Você depende de pessoas. Então, imagine pessoas prontas, preparadas e querendo crescer. É a diferença. Eu recebi um vídeo esses dias, Miriam, falando foi até um colega que me mandou,
uma pessoa fazendo um comentário sobre uma série que é da década de 80, 90, que na época inteligência artificial era ficção científica, hoje a gente está vivendo isso, né, na realidade. E o menino se relaciona conversando com essa inteligência artificial, e aí ele começa a perguntar o que é Deus, e a inteligência artificial, o computador ali não responde, e aí ele pergunta para a avó, e aí a avó, ao responder, e aí o roteirista e o diretor foram muito inteligentes, que ela abraça o menino. E ao abraçar o menino, ela demonstrou que existe uma coisa que a inteligência artificial não vai substituir, que é o humano, né? Então, quando você fala que são as pessoas que trazem o resultado, é isso também. Então, a Amy falou, nós trabalhamos numa grande empresa que tem um método de trabalho, então a gente tem a equipe comercial é muito bem estruturada e tem um método de trabalho. E nós utilizamos, sim, os meios digitais para chegar e divulgar a instituição, mas nada como o olho no olho, nada como o contato, né? Então, o aluno, ele também quer esse acolhimento, né? Sim. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é importante que as pessoas saibam também que nós estamos de portas abertas para receber as pessoas, para que estejam ali, que conheçam a faculdade, que conheçam os colaboradores, a nossa equipe acadêmica, né? E tenham a segurança e a certeza de que estão fazendo aí uma excelente graduação. Então, ainda que nós tenhamos toda a tecnologia à nossa disposição, nada como o contato humano e nada como preparar as pessoas. Então, as empresas que investem em seus colaboradores, elas estão investindo na sua maior riqueza, né? Porque são as pessoas que, de fato, que trazem o resultado. É verdade. Eu deixo aberto aqui. E assim, essa situação aí, quando um empresário ele abre essa oportunidade para o colaborador, talvez alguns pensem que ali ele vai estar abrindo a oportunidade para aquele colaborador ser mais questionador e talvez trazer para ele, para a gestão, uma maior dificuldade na condução dos colaboradores, mas pelo contrário, ele traz uma pessoa que vai ajudar ele com relação aos outros, porque ele começa a entender como é que funciona aquele ecossistema de empresário. Sim. Né? O colaborador ele começa a entender como funciona toda aquela gestão de equipe, por que ele precisa fazer daquela forma, por que nem sempre pode ser do jeito que ele acha que deveria ser. Existe todo um paralelo que quem fez administração, como nós fizemos aí a administração com você. Então a administração ela traz tudo isso mostrando, e eu valorizo muito essa pessoa que chegou para mim lá quando eu tinha 18, 19 anos e falou, ó, quero pagar para você, mas tem que ser administração. E eu valorizo muito essa pessoa porque ele me fez entrar dentro de me fez mudar a visão, me fez mudar todo o meu paradigma, o que eu pensava, né? E a partir dali eu comecei a observar e ver, ele faz isso devido a essa situação. Então não é como a professora Grazi falou com relação ao MEC, a gente não cria da nossa cabeça da mesma forma o empresário. Então ele vai ter ali pessoas que vão ajudar ele a administrar o contexto geral dentro da empresa. Deixo aberto aqui um convite para as pessoas que estão nos assistindo para se inscreverem nos cursos e construir uma vida melhor, né, Miriam? Transformarem as suas vidas. Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que aqui também tem um ponto, Miriam, que a gente pode deixar até como convite, assim como a professora Grazi e o Fernando colocaram, que aqueles que ainda estão em dúvida, indecisos, sem saber para onde vai, a história da Alice lá, não sofre com isso, nos busca aqui, nos procura, vem aqui na nossa instituição, vem fazer uma visita, vem conhecer o nosso campus. Tem novidade aí, né, professora? Exato. Tem novidade vindo aí para Praça de Caruaru, deixando só... Esse programa tem muitos spoilers, né, Miriam? Tá Mas o meu spoiler, mistério, né? o nosso spoiler aqui a gente pode falar, tá? Tá. No seu podcast. A faculdade, ela está, a nossa unidade, que é vizinha do Porto Digital, ela está se mudando para o Caruaru Shopping. Então, lá já estão as novas legal. Instalações da Faculdade Anhanguera de Caruaru. Agora vão estudar, viu? Pelo amor de Deus, não vão bater perna no shopping do cinema, não. Vamos estudar. Porque o mercado, a conta chega e o mercado cobra e não tem ninguém para passar a mão, não. Ou você é bom ou você é bom. Exatamente. Senão você é engolido pela concorrência. Exatamente. E, por fim, uma palavra final para todo mundo, puxando o gancho que a Amy Ângela falou. As pessoas ainda acham... Eu indo trabalhar, né, para a faculdade de Uber, e o rapaz falou que ele assistia vídeos jurídicos e tal, que ele era apaixonado por direito, que ele teve que resolver uma situação
O pai estava internado no hospital, ele teve um problema e ele assistiu uns vídeos de direito para poder resolver o problema do pai dele que estava internado, enfim. Eu falei, então por que você não faz o curso de direito? Ele falou, porque é muito caro. Eu falei, mas você sabe o valor? Ele falou, não, eu nunca fui atrás, mas eu imagino que seja muito caro. Eu falei, mas por que você já colocou uma limitação em você mesmo e você, sem saber o valor, você já desistiu, sendo que você é apaixonado pela área jurídica? Eu falei, me dá seu telefone. Aí eu peguei o telefone dele e pedi para o pessoal. Comercial, né? Porque como eu, né, por causa do meu sotaque, sempre quando eu ando de Uber, as pessoas perguntam, a senhora é da onde e tal? Aí eu falo de onde eu sou, aí eu falo que eu sou diretora da faculdade, aí as pessoas... Então, assim, quando a gente começa a falar de educação, surge o interesse, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda acham que elas não têm, que não é para elas. Então, a minha palavra aqui, para encerrar aqui a participação, Miriam, e eu agradeço desde já você abrir essa oportunidade, né? E por isso que o seu programa, com certeza, aqui, esse podcast, está fazendo cada vez mais sucesso. O que eu quero dizer é que é possível para todo mundo. É possível para todo mundo. Às vezes a gente se coloca uma limitação sem sequer buscar a informação correta, né? É o achismo, né? É o achismo. Então, esse rapaz, ele falou, muito jovem, ele falou que gostava do curso de Direito, mas ele achava que era muito caro e que não era para ele. Eu falei, mas você nem sabe, né? Então, assim, não se coloque limitações. Pense que nós somos seres divinos e que nós temos aí grandes possibilidades à nossa frente. É né? verdade. Sim. É isso aí. E eu, assim, se eu poder deixar uma mensagem hoje, eu digo, não canse e não pare até você se orgulhar de você. Isso. E vou te dizer mais, não é apenas um critério de dizer que você está investindo em qualquer coisa ou em algo que você que seja palpável ou não, né? Porque eu falo que a educação é um bem, ele não é palpável. Sim. Mas é algo que eu posso te garantir, que aquilo que você investe hoje no seu intelectual, isso vai transformar a sua vida. Então, Verdade. não pare, acredite, tenha certeza que as coisas vão acontecer. E eu olho para a minha trajetória, assim, como história, né? Aqui não falando de financeiro, nada do tipo, mas olhando de onde eu estava, de onde eu cheguei, todos os países que a gente vem percorrendo, e a gente fala assim no final do dia, não é uma questão de vitória, de vencer, é questão de você olhar para você todos os dias e se orgulhar da trajetória que você tem desenvolvido. Então, você que está do outro lado, se você ainda, mais uma vez, né? Se você ainda não se descobriu, não se encontrou, nós também temos um teste vocacional na instituição. Muito bom. Então, pode nos procurar, nós estaremos sempre à disposição. E, Miriam, muito obrigada, parabéns. Foram vários temas aqui com conteúdo de grande relevância para a sociedade e tenho certeza que cada vez mais você vai continuar crescendo, porque foi fantástico esses momentos que a gente teve aqui. Passou que eu nem senti, viu? É verdade, passou super rápido o tempo. Fernando, deixa uma mensagem aí para os espectadores. Então, a mensagem é seguindo a linha da professora Graziele, da Amy Ângela. Assim, nós precisamos acreditar em nós mesmos. Então, você que está nos ouvindo, que está nos vendo, né, você precisa acreditar em você mesmo, né, nós precisamos mostrar para a gente que nós conseguimos e hoje em dia só depende de nós, né? O que você quer fazer está ali ao alcance das suas mãos, está ao alcance da sua decisão. Se você não sabe o que você quer fazer ainda, você pode buscar pessoas que te orientem para isso. Faculdade Anhanguera está aqui, é uma instituição que tem pessoas preparadas para te orientar, para te conduzir. Existem plataformas para isso, como os nossos testes vocacionais. Então, nós estamos te esperando. Acredita em si mesmo, que você acreditando em si, acreditando na educação, você vai cada vez mais longe e o futuro, o céu é o limite para você. É isso. E você que ainda não está inscrito no canal da TV Rede Brasil de Negócios, se inscreve, ativa lá o sininho para acompanhar os próximos episódios. Gente, muito obrigada a vocês convidados. Obrigada, e até o próximo Prazer. episódio. Obrigada.